Deus, por causa do meu medo, da minha ansiedade, eu estou aqui perturbado, estou assim, e vou fazer isso com ações de graça. É exatamente, amados irmãos, o remédio. Porque quando você traz à memória os motivos pelos quais você tem para agradecer a Deus, isso vai te trazendo consciência do Deus que nunca te abandonou, do Deus que fez sempre o melhor pela sua vida, o Deus que respondeu tantas vezes as suas orações, o Deus que fez milagre na sua vida, o Deus que trouxe livramento já na sua história. Ações de graça, amados irmãos, é o coração grato a Deus, porque nós começamos a compreender e entender que esse Deus, Ele verdadeiramente é Senhor da história, é o Senhor da situação, todas as coisas estão sob o seu controle. Essa semana que passou, nós fizemos um exercício muito interessante na igreja. Eu desafiei na terça-feira passada, no nosso estudo, eu desafiei a igreja, a todas as pessoas da igreja, alguns, a maioria, acho que a maioria participou, alguns não participaram ainda, ou não demonstraram que participaram, não fizeram isso, mas eu desafiei a igreja a lembrar de bênçãos antigas, até de pessoas que haviam lhe abençoado lá atrás, no passado, né? E voltar a agradecer a Deus e voltar a agradecer a essa pessoa também, porque Deus usou essa pessoa na sua vida e ela foi bênção para você naquele momento que mais você precisava. Ações de graça, amados irmãos, recordar aquilo que Deus já fez pela nossa vida. E aqui reside um problema grave, é porque nós temos uma memória muito curta. Deus faz as coisas da nossa vida, amados irmãos, e nós esquecemos. Deus faz milagres nas nossas vidas e nós esquecemos. Deus dá livramento nas nossas vidas e depois nós esquecemos. Nós lembramos do que Deus fez no máximo essa semana. Nós lembramos das misericórdias de Deus, das bênçãos de Deus, da providência de Deus, dos livramentos de Deus, dos milagres de Deus que aconteceram essa semana. E eu tenho a impressão que às vezes nem dessa semana a gente lembra. Sabe por quê? Porque a gente tem uma reunião de terça-feira, que é a reunião de oração que a gente faz no aplicativo Zoom. É uma oportunidade dos irmãos se verem, né? Ver quem está mais gordo, mais magro, né? A gente poder, já que a gente não está se reunindo na igreja, mas pelo menos a gente faz essa conexão, né? Muito gostosa, muito bacana. E quando você faz a reunião, poucas pessoas participam, né? Como participavam também quando nós fazíamos presencial na igreja, reunião de oração, quase ninguém vem. No Zoom, mesmo a pessoa estando em casa, não precisando, né, fazer esforço nenhum para se deslocar até a igreja, mas de casa mesmo, pegar lá o smartphone, colocar no Zoom e só acompanhar a reunião, poucos fazem, e na hora dos agradecimentos tem havido muito pouca gente agradecendo. E por isso a minha desconfiança que às vezes nós esquecemos até das bênçãos mais próximas, né? Mas o ser humano é assim, nós temos uma facilidade de esquecer as coisas muito grande. Por isso eu digo a você, recorde, traga à sua memória bênçãos que Deus já fez sobre a sua vida, pessoas que Deus já levantou na sua vida para te abençoar. Isso é extremamente importante na hora da sua oração. Na hora que você for orar a Deus, se derramar na presença de Deus, dizer a Deus das suas emoções, da sua ansiedade, do seu nervoso, do seu medo, daquilo que você está sentindo, você trazer à memória aquilo que Deus já fez na sua vida, porque isso vai te ajudar a trazer à consciência exatamente esse Deus poderoso que tem operado na sua vida durante um longo tempo, e talvez você tenha esquecido. E talvez você tenha até o abandonado. Eu vou dizer, amados irmãos, novamente o que eu disse aqui semana passada, aqui para os irmãos, acho que foi na terça-feira que eu disse aqui. Eu tenho sentido de Deus e uma impressão muito grande de que essa pandemia, como resultado da pandemia, sabe, além de muitas outras coisas, essa pandemia veio para, quem sabe, trazer de volta muitas pessoas que estavam afastadas da igreja. Ela veio trazer experiência a pessoas que estavam realmente longe da igreja, nunca mais tinha vindo a um culto, nunca mais tinha trazido sua família à igreja, e que a pandemia veio num momento assim
de supetão para trazer à consciência essas pessoas do quanto elas estão longe de Deus. O quanto elas estão longe de Deus. Eu atendi uma pessoa essa semana, mas irmãos, e ela me dizia isso. Ela me dizia exatamente isso. Ela está sofrendo de uma crise de ansiedade, nós estamos tratando, e ela me disse exatamente isso: pastor, eu sinto que a pandemia veio e Deus disse assim: para, stop. Por quê? Ela disse: porque eu era elétrica, não tinha tempo para Deus. Trabalho, família, filho, esposo, casa, isso, aquilo. E aí quando eu dizia, acho que eu vou para a igreja, eu mesmo aparecia alguma coisa que impedia, sabotava o meu desejo de ir para a igreja. E aí o tempo vai passando e você vai correndo com os seus afazeres, com as suas preocupações, com as suas coisas. E Deus? Aí Deus veio e diz: stop, para, bota o pé no chão, volta, porque eu te chamei, volta, porque eu dei o meu filho para morrer na cruz por causa de você, volta, porque o seu lugar é aqui. E eu tenho a impressão, amados irmãos, que depois da pandemia, quando nós pudermos abrir as portas da igreja, muita gente vai voltar. E a igreja tem que estar pronta para abraçar e para acolher. Como o pai do filho pródigo abraçou, sem acusações, mas acolheu com abraço, com anel, com vestido, com a sandália nos pés, com festa. A igreja tem que estar preparada para acolher essas pessoas, porque muitas, amados irmãos, nessa pandemia, talvez tenham entendido o recado de Deus e tenham percebido que não vale a pena viver sem Deus, não vale a pena estar longe de Deus. O salmista diz: eu prefiro estar um dia, Senhor, nos teus atos, lá no Salmo 84, um dia nos teus atos, do que 1000 anos nos caminhos da impiedade. Mas um dia nos teus atos, Deus. Sabe, amados irmãos, nós precisamos ter um coração grato diante de Deus, lembrar as bênçãos, lembrar os livramentos, lembrar aquilo que Deus já fez na nossa vida, para podermos então entender, compreender que esse Deus poderoso, Ele continua presente, Ele continua aqui. Não estejais ansioso, meu irmão, por coisa alguma, por nada. É o que é a doença, é a possibilidade de morte, é o emprego. O que é? Não estejais ansiosos por coisa alguma, mas leve diante de Deus, traga diante do Senhor, com oração, com súplica, com ações de graça, todas as coisas, porque você vai perceber que esse Deus é um Deus poderoso para curar o seu coração. Esse Deus é um Deus poderoso para curar a sua vida e para fazer muito mais do que aquilo que você está esperando. E aí, amados irmãos, nós partindo, para o terceiro ponto, para o final, que foi o que, na verdade, faltou semana passada, eu me empolguei aqui no segundo ponto, porque ele é muito, muito bom, é a respeito do resultado. Paulo, ele fala, ele dá, vamos dizer assim, a receita, o segredo, o remédio de como nós nos livrarmos da ansiedade, da preocupação, e ele fala qual o resultado, e o resultado está no verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E a paz de Deus. Amados irmãos, é muito importante frisar aqui a paz que Paulo está falando. Essa paz não é qualquer paz, é a paz de Deus. É a paz de quando Jesus chegou no meio dos seus discípulos, diz: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou.
Não é qualquer paz. Não é uma paz produzida por mentes humanas. Não é uma paz ausência de guerra. Não é uma paz ausência de circunstâncias desagradáveis, não. A paz de Deus, amados irmãos, é uma paz mais completa. É uma paz que procede verdadeiramente de Deus, procede da nossa comunhão com Deus. Ela vem exatamente na sequência da sua oração, da sua comunhão com Deus, da sua gratidão por Deus. Deus cura você, aliviando o seu coração e dando certeza a você de que Ele é o Pai Celestial, que cuida de cada um de nós em todo o tempo. Essa paz, amados irmãos, é uma paz que ela não se limita a ausências de dificuldades, ela não está baseada nas circunstâncias ao nosso redor. Paulo, amados irmãos, ele escreve, como eu falei no contexto, no começo, Paulo escreve da prisão. Paulo escreve dali, esperando uma sentença de morte. Ele poderia ser morto ali. Não foi, um pouco mais à frente, que é quando Paulo é preso, é decapitado, é martirizado. Mas naquele momento, naquela prisão, Paulo ainda não foi morto, mas ele poderia ter sido morto ali. Mas mesmo assim ele escreve uma carta, considerada pelos teólogos a carta da alegria, e dizendo aos irmãos: alegrai-vos no Senhor. Novamente vos digo, alegrai-vos no Senhor. E de novo eu digo, alegrai-vos no Senhor. Será que eu e você, se nós estivéssemos em isolamento, e como crentes, por sermos crentes, esse era o motivo que tinham contra Paulo, por sermos cristãos, por adorarmos esse Deus, o governo dissesse assim: vão morrer, será que nós estaríamos alegres como Paulo estava? Mas sabe por que Paulo diz isso, querido? Na mesma carta ele vai dizer lá na frente: eu aprendi a viver em toda e qualquer situação. Eu sei ter fartura e sei passar também necessidade, que eu posso todas as coisas em Cristo, naquele que me fortalece. A paz que nós estamos falando aqui, amados irmãos, não é uma paz ausência de dificuldades, ausência de possibilidades, não é uma paz ausência de coronavírus, não é a paz ausência de problemas econômicos dentro de casa, não é uma paz com ausência de problemas políticos no país onde nós moramos, não. É uma paz que mesmo com todas essas circunstâncias ao nosso redor, ela vem e conforta o nosso coração, amados irmãos. Nós colocamos o pé no chão, nós podemos aquietar a nossa alma na presença de Deus, nós podemos nos aquietar na presença do Senhor. É essa paz que Paulo está falando, que é a paz que excede todo o entendimento. É uma paz, amados irmãos, que está fora da explicação e da lógica humana. É uma paz que não pode ser produzida pelo homem, porque ela foge ao entendimento do homem. É uma paz que excede todo o entendimento. É uma paz que vai além daquilo que o homem pode produzir. Sabe, amados irmãos, em algumas situações, quando nós estamos muito afetados, quando nós estamos, às vezes, num estado psicológico, num estado mental, que não conseguimos dormir, que estamos muito preocupados, que estamos tendo, às vezes, calafrios e tal, o médico vem e receita um remédio para relaxar, um Rivotril, por exemplo, 2 gotas para você dormir. Você vai dormir, mas não resolveu o seu problema. Não resolveu, querido. A paz que Deus traz sobre nós, amados irmãos, não é Rivotril. A paz que Deus traz sobre nós é a paz de nós verdadeiramente confiarmos nesse Deus, apesar das circunstâncias não serem favoráveis na nossa vida. Mas é a paz, amados irmãos, que Deus nos dá, derrama sobre nós, para nós confiarmos, acreditarmos nele, sabendo que ele é o Deus que cuida de nós e já deu provas disso na minha vida e na sua vida também. É essa paz, amados irmãos, que Paulo está falando. A paz que vem de Deus e que excede todo o entendimento. Vai além do entendimento humano, vai além da lógica humana, vai além dos artifícios humanos para resolver problemas de ansiedade, de depressão, de síndromes. Vai muito além do que isso. Vai muito além do que isso. E quando eu falo isso, amados irmãos, entenda
Eu sou psicólogo, eu não estou dizendo que você, quando chega num determinado estado, você não deve tomar o medicamento. Preste atenção no que eu estou falando, eu não estou dizendo isso, pelo amor de Deus. Não coloque palavras na minha boca. Eu não estou dizendo que você não deve tomar, mas eu estou dizendo que o medicamento é para estabilizar você, mas não resolve os problemas à sua volta. Não resolve. Você precisa trazer à consciência o que está acontecendo com você e dar conta daquilo que está acontecendo com você. E aí sim, é quando Paulo diz oração com súplicas e ações de graça. Coloque diante de Deus o que você está sentindo. Fala ao Senhor o que é que está se passando no seu coração. E lembra as bênçãos que Deus já fez na sua vida, para você entender que Ele é um Deus todo-poderoso, continua no controle de todas as coisas e tem sempre a melhor resposta para a sua vida. Tem sempre o melhor para a sua vida. Sabe, o coronavírus trouxe medo sobre nós. O coronavírus trouxe incertezas na nossa vida. O coronavírus trouxe situação difícil para as nossas famílias, mas nós temos que também admitir, o coronavírus trouxe muito ensinamento e oportunidade para as nossas vidas também. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos abertos, nossos corações atentos, amados irmãos, para entender e compreender o trabalhar de Deus nessa história e na vida da sua igreja. Essa paz que excede todo entendimento, amados irmãos, é a que traz conforto e traz tranquilidade para o nosso coração. É aquela que nos ensina a olhar para a dificuldade sem medo da dificuldade, a olhar para o coronavírus sem medo do coronavírus, a olhar para os problemas sem medo dos problemas. Ensinou a Paulo a olhar para a perseguição e para a sentença de morte sem estar com medo da sentença de morte, mas estar certo de que ele estava seguro em Cristo Jesus, porque o próprio Senhor Jesus havia dito: aquele que o Pai trouxer até mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E Paulo confiava nessa palavra, e eu quero que você confie nessa palavra nessa noite. O Senhor não vai te abandonar, o Senhor não abandona os seus servos, o Senhor não abandona os seus filhos. Agora, se você abandonou o Senhor por qualquer motivo, se você abandonou a sua casa de oração, se você se distanciou da sua congregação, da sua igreja, do povo de Deus, eu tenho certeza que não foi por causa de Deus. Eu tenho certeza que você se distanciou por causa de alguma coisa, de uma outra pessoa que também é imperfeita igual a você, comete erros igual a você. Você ficou, talvez, se desagradou de alguma coisa e por isso resolveu se distanciar da igreja, ou porque você se deixou levar pelas coisas da vida, pela velocidade dos acontecimentos, pelo trabalho, pelo estudo, pelo afã de ganhar dinheiro, de cuidar da sua família, de qualquer coisa parecida, e trocou a prioridade, que é Deus, por outras. Você caiu exatamente no primeiro e no segundo mandamento. Meu conselho para você: volta. O que Deus pede para você, irmão, é que sem reservas volte. Na primeira oportunidade que você tiver, volte. Volte, porque o seu lugar é na igreja. Não se distancie do Senhor. Não abandone o Senhor. Não vale a pena viver longe do Senhor. Não vale a pena viver distante de Deus. Deus tem resposta para as nossas vidas. Deus tem tudo o que nós precisamos para aquietar o nosso coração, para trazer suavidade, tranquilidade, conforto à nossa vida, paz, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis. Eu convido você a experimentar a paz que Deus tem para nos dar, mesmo em meio às circunstâncias negativas, às circunstâncias tão difíceis. Mas eu convido você para experimentar da mesma paz que nós temos experimentado em comunhão com Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, que você verdadeiramente nesta noite, Deus tenha falado ao seu coração, que você verdadeiramente possa se achegar de novo a Deus,
que você possa verdadeiramente alcançar cura para, se você estava ansioso, se você estava com medo, se você estava numa fase dessas assim, que você descanse no Senhor nessa noite, que você entenda que Deus, Ele está no controle de todas as coisas, Ele é Senhor de todas as coisas, Ele é o Deus soberano sobre todas as coisas, é Ele quem tem a última palavra nas nossas vidas, e não o homem, e não o coronavírus, é Deus quem tem. Amém? Posso ouvir um amém da igreja? Amém? Glória a Deus, amados irmãos. Vamos orar, amados irmãos, nesse instante. Nós já estamos chegando ao final também do nosso culto nesta noite. Quero agradecer as pessoas que estiveram conosco, mas vamos orar, encerrando assim o nosso culto nesta noite, nesse instante. Vamos orar ao Senhor. Deus eterno, Deus poderoso, Deus santo, nós te bendizemos essa noite, ó Pai santo, Pai querido, pela tua misericórdia, pela tua bondade nas nossas vidas. Queremos te agradecer porque nós podemos confiar, ó Deus, e acreditar em todas as tuas promessas, ó Deus. Nós te bendizemos, ó Pai amado, Pai querido, porque tu já desses mais do que prova, Senhor, do que tu estás no controle de todas as coisas, ó Pai, e que tu não nos abandona, e que tu sempre está conosco, ó Pai, e que tu sempre, ó Pai, tem a palavra certa no momento certo para o nosso coração. Pai santo, Pai querido, abençoa, Deus, os teus servos, abençoa cada pessoa que esteve conosco nessa noite, participando, ó Pai, dessa transmissão, desse culto, que a tua palavra tenha falado ao coração de cada uma delas, ó Deus, que o Espírito Santo de Deus traga conforto, Senhor, que o Espírito Santo de Deus alcance os corações e possa curar os corações aflitos, ansiosos, preocupados, com medo, Senhor, nesse instante, ó Deus, que, ó Pai Santo, Pai querido, a tua palavra, Pai amado, Pai querido, venha verdadeiramente frutificar, Senhor, nesses corações, nessas vidas, ó Deus. Traz de volta, ó Pai, aqueles que estavam afastados, aqueles que estavam distantes, ó Deus, que esse momento seja um momento de reconciliação diante do Senhor, que esse momento seja um momento, ó Pai, das pessoas perceberem, ó Deus, dos teus servos perceberem, ó Pai Santo, Pai querido, que preço maravilhoso, que preço caro tu pagaste por nós naquela cruz, ó Pai. E possam voltar, ó Deus, para junto de Ti, se reconciliar contigo, ó Deus, experimentar, ó Deus, do Teu conforto, da Tua paz, possam experimentar, ó Deus, continuar experimentando da Tua misericórdia, da Tua bondade, dia após dia. Abençoa, Pai Santo, essa semana, Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus servos, abençoa, ó Pai Santo, aquelas pessoas que estão passando por um momento, ó Deus, ou têm parentes, ó Deus, internados, passando por um momento, ó Pai Santo, Pai querido, de enfermidade, que a Tua mão poderosa esteja sobre cada uma delas, ó Pai Santo, que Tu possas estar confortando os corações, que Tu possas estar agindo na vida dessas pessoas e que Tu possas fazer a Tua vontade na vida de cada uma delas, Deus. Nos abençoa, Senhor, nesta noite, seca a Tua igreja, Pai amado, Pai querido, abençoa a Tua igreja, Senhor, continua nos sustentando com a Tua graça e com a Tua misericórdia e que em breve, Senhor, mas muito breve mesmo, a Tua igreja possa voltar a se reunir, a Tua igreja possa voltar a ocupar esses espaços, esses bancos, ó Deus, a Tua igreja possa voltar à comunhão, ó Pai, como antes, a Tua igreja possa ter novamente a liberdade de sentir o calor do outro, de abraçar, de beijar, de apertar na mão, ó Deus, de verdadeiramente viver a comunhão que Tu tem nos ensinado a viver a cada dia. Que nesta semana ainda, Senhor, nós possamos continuar trazendo à nossa memória aquelas pessoas e aqueles fatos das quais nós devemos ser gratos a Ti eternamente. É o que nós te suplicamos no nome santo, poderoso, no nome bendito do Teu Filho amado. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor seja sobre vós, amados irmãos, e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém? Louvado seja o Senhor. Amados irmãos, eu quero agradecer a todas as pessoas, toda a igreja, a todas as pessoas que estão acompanhando, que estão nos assistindo, acompanhando as nossas transmissões. Eu sei que nós temos pessoas de longe que têm acompanhado, nós temos a nossa irmã Helena, minha prima, lá do Rio de Janeiro, de São João do Meriti,
que tem acompanhado sempre os nossos cultos. Não sei se hoje ela está acompanhando, né? Mas se ela estiver, nosso muito obrigado. Temos também, amados irmãos, a família do nosso irmão Marcos Calisto e da nossa irmã Maria, né? Maria Calisto, lá em Palmeira dos Índios, que tem acompanhado a família da Laísa, né? Laísa é a pessoa que nos ajuda na mídia, né? A pessoa que está aqui responsável também por esse trabalho todo de mídia que nós fazemos. Ela produz algumas coisas bacanas aí para a mídia. Nós queremos agradecer a Laísa, né? Ela não está aqui conosco, está em Palmeira dos Índios, mas ela tem trabalhado, tem nos ajudado, e eu sei que a família dela tem acompanhado as nossas transmissões. Então, que Deus abençoe a vida de vocês,